que o 8 de janeiro ainda está fresco na nossa memória, né? Parece que aconteceu semana passada e os primeiros golpistas já estão condenados agora, reconhecidamente como golpistas. Afinal de contas, 2 deles foram considerados como integrantes, participantes, atores de uma tentativa de subversão da ordem democrática, portanto, de um golpe de Estado. Foi o que disse a maioria do Supremo Tribunal Federal, né? Já tinha sido um condenado e agora há pouquinho de prisão, o segundo condenado, resultado formado por maioria agora há pouquinho, Tiago Assis Matar, a uma pena de 14 anos de prisão. Ele foi integralmente, o voto do Alexandre de Moraes, né, o relator do caso, foi seguido na íntegra por Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa Weber. Pela pena sugerida por Moraes, 12 anos serão cumpridos em regime fechado, o restante em regime aberto. O relator também votou pela fixação de uma indenização por dano coletivo em 30 milhões de reais, a ser paga de forma solidária com os demais condenados. O revisor, ministro Nunes Marques, divergiu e sugeriu uma pena bem mais baixa, de 2 anos e 6 meses em regime aberto, porque ele não reconhecia os crimes de subversão da ordem democrática e de tentativa de implementação de um golpe de Estado. Foi um dia... Bom, só para contextualizar aqui, esse acusado hoje é casado, tem 2 filhos de 4 e 6 anos. No fim de junho, a mãe, avó das crianças, divulgou uma petição em que pedia a liberdade do patriota que estaria preso injustamente. Mencionava que os netos estão sofrendo muito, pois ele é o provedor do lar. Certamente os netos estão sofrendo muito, né? São 2 crianças inocentes, não tem nada a ver com o assunto, né? Mas ele não é um patriota preso injustamente, segundo a maioria formada pelo Supremo Tribunal Federal, num dia bastante turbulento, né, Carla, em que ficou claro ali que há uma corrente formada pelos ministros indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, né? O Nunes Marques foi um pouquinho mais longe, porque ele não observa nenhum atentado contra o Estado Democrático de Direito. Ele basicamente pede a punição daquelas pessoas pelos danos patrimoniais, né? Pelos danos físicos que elas provocaram. O ministro André Mendonça vai um pouco mais longe, né? Ele compreende que houve uma tentativa de desestabilizar o ambiente no país para que, a partir da desestabilização, as Forças Armadas fossem convocadas, e aí ele não chega ao ponto de dizer que a intenção era para implementar um golpe de Estado. Mas, estabelecida essa diferença entre o voto do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, eles têm uma compreensão. E o restante da corte tem outra compreensão. Acho que essa divisão ficou bem clara nesses 2 primeiros julgamentos, né? Completamente. Boa noite aqui aos ouvintes do Flow News. Eu acho que isso que você está levantando é interessante, porque a gente antes via os julgamentos do Supremo como corrente ou uma divisão. Desta vez se a gente contar que o Zanin concordou que eram 5 crimes, né, que a gente está falando de atentado ao Estado de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano ao patrimônio público e algo sobre violência, uso de violência, né? Se você pensar que o Zanin também concordou com a tese, ainda que a pena um pouco menor, a gente está falando de 9, né? E mesmo assim o André ficou no meio do caminho. Foi. Só o Nunes que destoa, porque, como você mesmo mencionou, ele fala em dano ao patrimônio público. E isso chama muito atenção no voto dele, porque o patrimônio é mais importante do que todo o contexto que foi dito por ele todos os outros ministros. Ele equipara o cara que quebra uma estação de metrô antes de um jogo de futebol, por exemplo. Né? Exato. E ele coloca a democracia abaixo do patrimônio público, né, de um prédio público. Então, se a gente olhar para trás, outros julgamentos importantíssimos, como segunda instância ou o habeas corpus do Lula, que também foram votações que foram 6-5. Eu acho que o recado hoje foi bem claro do Supremo de que é inegociável a defesa da democracia. O Brasil foi colocado à prova depois dos últimos anos e do atentado de 8 de janeiro, né?
E aí, Paulo, o que você achou do julgamento de hoje, desses 2 primeiros, né? É uma sinalização importante porque vem por aí, né? E ficou, como a cara estava lembrando, ficou uma divisão ali bem clara, né? Entre os ministros indicados pelo ex-presidente e a rapa, como a gente costumava dizer, né? Quando ia jogar bola. É curioso, né? Porque assim, a gente criou-se um certo ar desse questionamento que o próprio Nunes Marques faz, né? Mas um monte de velhinho, um monte de motoboy, um monte de não sei o quê. Não tinha como dar um golpe. Mas assim, você precisa olhar o contexto, né? Isso. É óbvio, assim, eu não acho que é possível duvidar que os líderes ou as pessoas que estavam à frente desses atos golpistas lá do 8 de janeiro, eles tinham comunicação com gente importante, Sim. entendeu? Com políticos, com gente que, de certo modo, não só fomentava a permanência daquelas pessoas na frente de quartéis, por exemplo, como também financiaram, né? E ficavam falando entre eles. Aquele monte de grupo de Telegram, aquele monte de grupo de WhatsApp. Tinha um monte de político enfiado nesses grupos. Então, é meio óbvio que aquelas pessoas procuravam subverter a ordem democrática. Para quê? Para fomentar, né, as Forças Armadas a intervirem no governo do país. Então, não dá para duvidar de um negócio desse, né? Ainda que aquelas pessoas tenham sido, sei lá, usadas pelos políticos, né? Não, você foi usado. Não, tudo bem, você foi usado. Você se deixou usar, você tem que pagar por isso. Lá nos Estados Unidos, com o negócio do Capitólio, acho que os caras foram condenados a 22 anos. Então, porque aqui se estabeleceu essa discussão hoje, né? Nossa, mas uma pena de 17 anos, 14 anos para quem tentou ou teria tentado implementar um golpe que não se concretizou. Essa comparação com o Capitólio é bem interessante, porque lá também não concluíram o que pretendiam e a mão foi ainda mais pesada do que a daqui, né? Foi, então quer dizer, assim... E não tem essa de achar, não, mas não aconteceu, mas... Podia ter acontecido, entende? Então, assim, faltou muito pouco. Eu acho que é importante a gente ter isso em perspectiva. Faltou muito pouco. E talvez tenha faltado... o que tenha faltado é o tal do apoio internacional. Porque acho que aqui, não tenha dúvida. Porque eu acho que aqui a coisa estava toda costurada já. Sim. Não tem como. Minuta golpista na gaveta do fulano. E aí o outro vai viajar. E aí o outro não sei o quê. Sabe, tava tudo muito já no jeito pra coisa acontecer. E eu nem tô tocando no assunto de que, mas... Que é o que o próprio... A discussão do Mendonça, né? Com o Alexandre de Moraes. Se o Flávio Dino sabia, se o governo não sabia... Isso nem importa agora. Exato. Eu acho que essa discussão nem é agora que tem que fazer. A gente pode fazer lá mais pra frente, uma hora a gente pode até levantar essa bola. Mas assim, eu acho que nenhum brasileiro deve ter dúvida de que o 8 de janeiro foi um dia em que a democracia brasileira foi colocada à prova de fato. Não tem que ter dúvida. Eu posso discordar de tudo. Mas assim... Isso precisa ficar claro na cabeça de todo mundo. Da pessoa mais ingênua ao cientista político. Todo mundo tem que olhar para esse dia e dizer assim, olha, faltou muito pouco pro caldo não entornar, como se diz. E durante a votação, alguns ministros mencionaram como o judiciário foi atacado em outros regimes autoritários que travestidos de democracia, ou seja... como a Hungria, né? O Gilmar Mendes falou nisso. Falou hoje, né? disso, exatamente. Ou seja, a gente está vivendo há vários anos a pressão da extrema-direita no planeta. A gente está ali com um candidato de extrema-direita na Argentina, no Chile, a extrema-direita conseguiu refazer o caminho da Constituinte para reescrever a Constituição brasileira, então a Constituição do país chilena, né? Então a Europa, a gente viu o avanço na Espanha, na Alemanha, enfim, não é algo banal, não é algo menor, como o Paulo estava dizendo, é algo que tem que ficar claro. Foi uma tentativa de golpe e assim. Acho que existe uma discussão profunda. Eu estava vendo uma entrevista de uma cientista política, a Heloísa Starling, que ela estava dizendo: nós, historiadores e cientistas políticos, nos enganamos achando que estava tudo bem.
Acho que isso foi uma coisa que nós jornalistas também nos questionamos de falar como é que a gente comeu essa bola, né? Então, esse foi didática, foi uma aula hoje assistir. Agora, a gente tem a nossa história, né? Que, imagina, não quero aqui parecer presunçoso a ponto de estabelecer isso como verdade, né? Mas a percepção que a gente tem acompanhando fatos e, enfim, né, percorrendo um pouco da história recente, não tão recente aqui do país, é que a gente tem uma tendência, muitas vezes, a procurar contemporizar determinados acontecimentos, né? Olha, errou aqui, mas, né, para não errar de novo, vamos fazer assim, então fica bom para todo mundo, esquece isso, então em troca disso você me dá aquilo. Vocês vislumbram a possibilidade de que, dessa vez aqui, chegando tão perto, né, da ruptura, todos respondam com o rigor que esses dois primeiros estão respondendo? Porque essa gente que invadiu o Congresso, o Supremo, o Palácio, é a ponta da linha, né? Sim. É a bala do canhão, né? Que você dispara. Agora, quem, né? Quem acendeu acionou o pavio, isqueiro ali para o pavio. Vocês acham que vai até esse ponto? Ou de novo, a gente vai falar só, erramos aqui, então tudo bem, não vai acontecer de novo, vamos em frente, vida que segue. Eu acho que tem que ir, né? Acho que assim, é o mínimo. Mas você sente essa pegada agora? Eu sinto, porque assim, o clima tá quente, tanto é que a gente falou, né? Estamos chegando no final do ano, mas parece que o 8 de janeiro foi ontem, porque ele tá na ordem do dia. Então, assim, tá tudo muito quente ainda. E eu acho que o Congresso brasileiro e sobretudo o STF, eles não vão deixar isso passar batido. Eu acho que eles estão na pegada de fazer com que as pessoas, os responsáveis, paguem pelos crimes que cometeram. Agora, uma observação, né? Que a democracia é um regime difícil mesmo, né? Frágil sempre. Então, ele é um negócio meio pendular. Parece que assim, o ser humano tem um troço meio de não se contentar muito com ser livre, com ter que ter responsabilidades e tal. Então parece que é um negócio meio comum de acontecer em democracias que estão há bastante tempo funcionando, que essas ameaças aconteçam aqui e ali. Então quer dizer, hoje é a extrema-direita, outro dia é a extrema-esquerda. E assim, eu acho que assim vai. E acho que é um lance que exige um nível de consciência e de educação muito refinado para a gente perceber essas coisas, né? Então, você imagina, eu estava conversando ontem lá no ar, que assim, parece que o Platão estava certo quando ele falava assim, a democracia é uma porta para a tirania. Então, por quê? Porque o Platão falava assim, tá todo mundo mandando, ninguém tá mandando, alguém vai tomar o poder uma hora. Então, parece que a democracia está sempre nesse limiar, assim, de alguém falar assim, vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo, deixa comigo, né? E a gente achar que alguém é capaz de controlar as coisas melhor do que a gente mesmo. A Rosa Weber usou uma frase que ela citou, que seria do Goebbels, dizendo que como que eles podiam acreditar que a liberdade, a democracia, eles davam a liberdade para o inimigo destruí-la, né? E Goebbels, nazismo, né? Fascismo, então a gente está falando extrema-direita, né? E eu tenho a sensação de que o Brasil se cobra não ter punido os generais na transição da ditadura para a democracia que os países vizinhos fizeram, né? Ou seja, os mesmos Chile, Argentina, Bolívia, se não me engano, Uruguai. E mudar a democracia por dentro, usar os instrumentos democráticos para mais democracia. Eu acho que nós estamos chegando num ponto que não dá para ignorar e acho que essa dívida tende a ser paga dentro da democracia, sabe? Então, eu acho que sim, talvez não tão rápido, possa demorar mais, porque é evidente que vão ser
puxados Puxar os esse fio fios. aí, né? Você citou uma coisa que eu acho interessante dessa coisa que nós sempre fomos, que eu chamo da turma do... Nós somos a turma do deixa disso. O Brasil é a turma do deixa disso, né? Ou, em outras palavras, usando uma expressão que a política nos trouxe, a gente tucana, né? Ou seja, fica sempre em cima do muro para não, vai incomodar. E eu acho que está sendo dado um passo. Me surpreende. Eu não imaginava que ia ser tão claro e tão evidente o que ficou... Eu até usei uma expressão hoje cedo. Todo julgamento tem que ser absolutamente justo, garantido o amplo direito à defesa, presunção de inocência, sempre, não é? Mas nesse julgamento, aparentemente, até que provem o contrário, isso está sendo absolutamente garantido. Até porque os condenados produziram prova contra eles próprios, né? Um negócio completamente estapafúrdio, né? Mas a sensação que eu tinha é de que o julgamento estava acontecendo ainda naquele ambiente do Supremo. É como se os ministros estivessem sentados no plenário do Supremo no dia 8 à noite, sabe? Sim, a sensação, verdade. O simbolismo. Verdade. É de que estava tudo revirado, as cadeiras de cabeça para baixo, o carpete todo molhado, enfim, tudo destruído. Me parecia que aquilo estava sabe? Foi o Gilmar Mendes que falou para alguém, né? Assim, ó, essa cadeira que o senhor está sentado aí, tava lá fora. Pro Nunes Marques. Tava lá fora. Mas entendeu? parecia Assim, isso. A sensação era essa, sabe? Que os caras estavam ali, mas eles estavam enxergando ainda aquela gente lá dentro, sabe? E dizendo tudo que estava dizendo. Então... A gente baixar essa bola, assim, daquilo que algumas pessoas, outras não gostam de usar esse termo, mas assim, dessa polarização. Acho que a gente baixar a bola disso. Eu posso ter um monte de críticas aos ministros do Supremo. Sim. Eu posso não gostar do Alexandre de Moraes. Eu posso achar que ele está exagerando aqui. Questionar se o Supremo passa da bola aqui, entende? passa da assim, bola lá. Esse é um ponto. Acho que esse é um ponto. Eu posso questionar, eu posso não gostar porque quem está tocando a coisa no governo é o Flávio Dino, eu não gosto dele. Tudo isso é passível de discussão. Agora, o que a gente não pode discutir é que as instituições sejam questionadas. Então, esse é o ponto. Então, assim, se você é uma pessoa de direita, se você é uma pessoa de esquerda, então, isso precisa ficar claro. Porque se você quer que a democracia brasileira sobreviva e dê passos, né, para um sentido de progresso e tal, é preciso que você entenda que você também tem que defender essas coisas, ainda que você discorde dos atores. Isso. Né? Eu discordo um monte deles, tudo bem, para mim, né? Mas, enfim, precisa ter clareza, repito, precisa ter clareza que, assim, a gente passou por pouco... Sim. De não ter a ordem democrática subvertida, e aí eu não saberia mais o que ia acontecer. Eu não tenho ideia do que aconteceria se aquilo que se pretendia acontecesse. Eu não tenho ideia, e espero que nunca veja isso acontecendo assim. Mas eu não tenho ideia. É difícil assim, imaginar. Entende? Mesmo, assim, a gente experimentou eu não, né? Mas assim, eu nasci e já estava quase acabando a coisa. Mas assim, a gente viveu aqui 20 anos de uma ditadura militar e tal. Mas eu não sei se ia ser a mesma coisa. O mundo é outro, as pessoas são muito mais malucas agora, eu acho que eram. Então, e os caras estavam muito mais doidos agora, recentemente, do que jamais estiveram. Então eu não tenho a mínima ideia do que ia acontecer. Se a gente pensar que a gente viveu uma tentativa de golpe filmado em tempo real... Então, os caras produzindo provas contra eles. Exatamente. Todo insana. Mundo que estava inserido nos grupos acompanhando o que eles estavam fazendo começou a partilhar no Twitter e nas redes sociais exatamente para que se chegasse logo às pessoas. Tanto que, não sei se foi o Aécio ou foi o segundo, foram presos no dia seguinte. Ou no mesmo dia, enfim, foi flagrante. O Aécio eu sei que foi flagrante. O outro parece que foi no dia seguinte. Então, assim, não existe mais o regime totalitário como antes, porque não existe essa conexão internacional, ou seja, a Guerra Fria, né, como houve lá nos anos 60, mas precisa ser mais cínico agora, né? Mas esse Aécio, né, que não é o Aécio Neves, faço sempre questão de ressaltar aqui, porque ele tem essa coincidência. Esse Aécio se filmou na mesa, na presidência do Senado, não é isso? Foi. Dizendo que estava ali para impedir a implantação do comunismo no Brasil. Com camiseta de intervenção militar, federal, sei lá, tudo assim. Realmente... E saudando os colegas da Sabesp, onde ele trabalhava. Foi demitido, e foi demitido no dia seguinte, na sequência. Né? É um negócio exatamente. realmente... Olha o estado de... Sim.
O cara é funcionário de uma empresa insanidade pública, que, né? que as pessoas estavam, né? Assim, de completa insanidade. Bom, tentaram explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Jogaram Brasília, o caminhão de cima o que de aconteceu ponte, no dia pelo amor 12 de Deus. ou 13 de dezembro, dia da diplomação do Lula e Isso, do Alckmin. empurraram um caminhão. Foi né? um negócio também que beirou a sandice, né?